Após dias de tempestades implacáveis, um deslizamento de terra varreu as montanhas. Meus pais estavam desaparecidos. Pedi a Brad Watson que me levasse para casa. Mas no meio do caminho, sua salva-vidas, Evelyn Smith, ligou para ele. Brad, o trovão está muito alto. Estou com muito medo, onde você está? Sem pensar duas vezes, ele me chutou para fora do carro. Em um piscar de olhos, a tempestade me encharcou até os ossos. Tremendo, eu me agarrei à janela do carro. Brad, por favor, só me leve para ver meus pais primeiro. Remotas e bloqueadas pelo deslizamento de terra, as estradas estavam desertas. Já era noite, e a caminhada para casa levaria até o amanhecer. Mas Brad, impaciente, deu de ombros para minha mão. Ela tem um problema cardíaco. Estou em dívida com ela. Tenho que estar lá sempre que ela ligar. Com essas palavras, ele foi embora, deixando-me em meu momento de maior desespero para ir até Evelyn. O carro de Brad desapareceu na distância. Parada sob a chuva torrencial, senti um desespero sem precedentes. Quando Brad se decide, nada pode mudá-lo. Ele não voltaria. Ele não voltaria. Não havia sinal nas estradas da montanha, e meu telefone era inútil. A ansiedade ardia dentro de mim como fogo. Tudo o que eu podia fazer era correr na chuva fria, na esperança de acelerar minha jornada. A estrada estava escorregadia e, em minha pressa, eu só tinha calçado chinelos. Depois de inúmeras quedas, cheguei em casa cambaleando e a encontrei enterrada na lama. A equipe de resgate já havia retirado os corpos dos meus pais. Embora eu tivesse me preparado para o pior, ver aquilo partiu meu coração. No dia anterior, eles haviam me pedido para levar Brad para jantar em casa. Agora, eram apenas 2 corpos frios. Eu mal conseguia administrar minha dor, apenas reunindo forças para sustentar meu corpo cansado com a ajuda de moradores próximos para organizar seus funerais. Foi só quando as cinzas de meus pais foram enterradas que Brad finalmente me ligou. Não faça uma cena. Evelyn está no hospital agora e não posso ir embora. Virei buscar você e seus pais quando estiver livre. Mesmo através da tela, eu podia sentir a fria indiferença em seu rosto enquanto ele falava. Naquela noite, enquanto vigiava meus pais, eu pretendia ligar para ele. Em vez disso, vi uma postagem da Evelyn no Instagram. Brad e ela estavam na mesma cama de hospital. Mesmo dormindo, ele segurava a mão de Evelyn com força, como se temesse que ela pudesse escapar no segundo seguinte. A legenda dizia simplesmente: enquanto você estiver aqui, não temo nada. Dei uma olhada, ousando não olhar mais. Senti como se um punhal afiado tivesse sido cravado em meu peito, encharcando-me instantaneamente de sangue, uma dor insuportável. Silenciosamente desliguei o celular. Depois, no santuário improvisado, chorei a noite toda diante dos corpos de meus pais. Ao amanhecer, enviei uma mensagem para Brad. Brad, não sou tão importante para ela? Ele não respondeu na hora. 3 dias se passaram desde que enviei a mensagem. Parecia que ele tinha acabado de se lembrar de sua noiva, finalmente se dignando a me ligar. Mas não foi para saber como eu estava. Em vez disso, como de costume, ele falou em um tom impaciente de comando, repreendendo-me para que eu parasse de fazer uma cena. Parar de fazer uma cena. Essas palavras eu ouvirá por 2 anos inteiros. Mas agora eu não queria mais ouvi-las. Não queria mais saber meu valor em seu coração. Eu disse: Brad, vamos terminar. Depois disso, desliguei o telefone. Meu corpo exausto, agravado pela profunda tristeza, não aguentou mais e desmaiei. Quando acordei, estava no hospital. O médico disse que foi uma sorte alguém ter passado por mim e ter me levado às pressas para o hospital a tempo. Eu estava com hipoglicemia por não ter comido por muito tempo, e um ferimento na minha perna não havia sido tratado e infeccionou.
Precisei ficar no hospital por alguns dias para observação. Entretanto, quando voltei da janela, encontrei Brad e Evelyn no corredor. Evelyn, parecendo frágil, choramingou em seus braços. Brad, o remédio que o médico receitou é tão amargo que não quero tomá-lo. Brad a acalmou gentilmente. Querida, há uma recompensa se você tomar. Com as orelhas coradas, Evelyn perguntou: qual é a recompensa? Brad deu uma risadinha e bateu em seu nariz. Pegue-a e você descobrirá. Eles exibiam seu amor como se não houvesse mais ninguém por perto, até que ouviram passos atrás deles. No segundo seguinte, eles se depararam com meu olhar inexpressivo. Evelyn se afastou rapidamente do abraço dele, olhando para mim em pânico. Ashley, o que você está fazendo aqui? Eu zombei. Só estou verificando se você já está morto. As lágrimas brotaram nos olhos de Evelyn, transbordando enquanto ela falava. Ashley, sei que está chateada, mas não se preocupe, amanhã terei alta e devolverei o Brad a você. Não fique brava com ele, a culpa é minha por ser tão fraca. Brad imediatamente entrou na frente dela, seu rosto escurecendo. Ashley, faz apenas alguns dias e você já se tornou tão venenosa. Onde foram parar suas maneiras? O ódio dentro de mim se agitou enquanto eu tremia de raiva. Brad, você sabe que meus pais estão mortos? E você? Você me abandonou para ficar com ela. Por 3 dias inteiros, você nem se deu ao trabalho de ligar. Antes de questionar minha educação, pergunte a si mesmo se você está apto a ser o noivo de alguém. Eu costumava ser gracioso e generoso. Pelo menos até a chegada de Evelyn, eu não era como agora. Ao me ver com a língua afiada pela primeira vez, Brad ficou atônito. Os olhos de Evelyn se arregalaram em descrença. Ashley, essa piada não tem graça nenhuma. Quem brinca com a morte da própria família? A expressão de Brad se tornou grave instantaneamente. Ashley, você é louca. Você acha que mentir assim é divertido? Evelyn puxou a manga de sua camisa. Brad, não fique com raiva. Não foi fácil para Ashley vir de tão longe. As palavras dela levaram Brad a acreditar que minha raiva ciumenta era o motivo de eu ter viajado tão longe para caçá-lo. Para atormentá-lo, eu o perseguia. Para atormentá-lo, eu tinha até amaldiçoado meus pais. A raiva de Brad diminuiu um pouco, mas ele zombou de mim. Então, você me persegue e inventa desculpas tão vis. Ashley, eu subestimei você. Ele acrescentou: olhe para você agora, que visão, como uma megera fazendo birra na rua. Depois de tantos anos juntos, Brad sabia exatamente como me magoar. O mais importante é que ele não acreditava em uma palavra do que eu dizia. Eu não podia me dar ao trabalho de argumentar. Tudo bem, Brad, então vamos terminar. Tenho certeza de que você já ouviu o suficiente pelo telefone. Brad franziu a testa. Ashley, isso é realmente necessário? Você sabe que a Evelyn salvou minha vida. Será que você não pode parar de ser tão mesquinho? É só porque eu não fui para casa com você? Eu vou com você da próxima vez. Seu tom na última frase era como se ele estivesse me fazendo um favor. Meu olhar estava frio e parado. Brad, não haverá uma próxima vez. Não tenho mais casa. Evelyn ficou ali, puxando nervosamente a manga de Brad. Brad, Ashley parece realmente irritada. Talvez você deva ir acalmá-la, e eu mesma posso cuidar dos papéis da alta. Depois de falar, ela forçou um sorriso, mas a luz em seus olhos parecia prestes a se desfazer. Brad bagunçou o cabelo dela com um tom persuasivo. Vamos lá, você não conhece seu próprio corpo? Não vou deixá-la aqui sozinha de jeito nenhum. Depois de dizer isso, ele se virou para olhar para mim. Seu comportamento mudou completamente, seu olhar estava gelado. Ashley, você sabe que eu odeio ameaças.
Volte primeiro e assim que a condição de Evelyn se estabilizar, eu naturalmente voltarei para casa para encontrá-la. Caso contrário, não me culpe por ser implacável. Com isso, ele colocou o braço em volta dos ombros de Evelyn e passou por mim. Fora de sua vista, Evelyn curvou o lábio para mim. Eu li seus olhos em um instante. Seu olhar dizia: "Você acha que pode competir comigo?" Não era a primeira vez que ela me provocava. No passado, eu poderia ter perdido a paciência e apontado com raiva para ela na frente de Brad, dizendo: "Está vendo? Ela está fazendo isso de propósito. Está tentando criar uma barreira entre nós." Mas Brad simplesmente me ignorava como se fosse cego. "Ashley, você não consegue deixar de lado sua hostilidade em relação a Evelyn? Ela é tão tímida. E se você a assustar, você conseguiria viver consigo mesmo?" Por fim, ele se cansou disso. Não importava o que eu dissesse, ele só tinha uma resposta. Se não fosse por me salvar, o problema cardíaco dela teria recaído. Por que você tem que ficar criticando tudo com ela? No entanto, neste mundo nem sempre os fracos têm razão. E assim foi com o amor. Mas claramente Brad não via as coisas dessa forma. Para ele, Evelyn havia salvado sua vida e com seu problema cardíaco, as palavras dela eram sua lei. Vez por outra, Brad permitia que ela me machucasse e me provocasse. No entanto, eu era supostamente a pessoa que ele mais amava. Parecia que Brad havia se esquecido disso. É claro que eu sabia que Evelyn o havia salvado. 2 anos atrás, enquanto Brad estava em uma viagem de negócios, um homem enlouquecido apareceu de repente, sacudindo uma faca descontroladamente. Brad foi pego de surpresa, segurando uma criança assustada, e não conseguiu escapar. Evelyn correu para a frente e pegou uma faca para ele. Quando ouvi a notícia, corri para lá. Evelyn já havia sido levada para o hospital e, por culpa e gratidão, Brad me levou para vê-la. No hospital, descobrimos que, além de Evelyn estar ferida, o choque também provocou a recorrência de sua doença cardíaca. Brad se sentiu ainda mais culpado. Ele compensou Evelyn generosamente e disse a ela: "Se precisar de alguma coisa, fique à vontade para me pedir." Os olhos de Evelyn estavam quase grudados nele e ela perguntou: "Sério? Posso lhe pedir qualquer coisa?" Eu tinha um mau pressentimento. Brad estava seguro, mas eu não me sentia nada feliz. Minha intuição de mulher me dizia que ela poderia ter sentimentos por Brad. O que eu deveria fazer? Mais tarde, sentindo-me desanimada, perguntei: "Brad, você poderia gostar dela?" Brad suspirou desamparado. "Ashley, não pense demais. Ela me salvou por acaso, só isso. Não se preocupe. Se eu ousar trair, você pode quebrar meu pênis." Fiquei tão envergonhada com seu comentário meio de brincadeira que o ignorei por um dia inteiro. Mas, no fundo, eu estava aliviado. Afinal, nós nos conhecíamos há 10 anos, desde a faculdade. Eu achava que nosso relacionamento era forte o suficiente para que ninguém pudesse interferir. Mas logo percebi que havia subestimado a natureza humana. Evelyn sempre usava desculpas como o fato de não estar se sentindo bem para que Brad viesse fazer companhia a ela. Mesmo que seu carro tenha quebrado, a eletricidade tenha acabado, um cano tenha estourado, ou tivesse cólicas menstruais, ela sempre o chamava até para as coisas mais insignificantes. Finalmente confirmei que Evelyn havia se apaixonado por ele. Ela o estava perseguindo abertamente, usando a culpa dele. Ela também estava exibindo isso na minha cara. Mais uma vez, quando Brad atendeu a ligação dela e estava prestes a ir até lá, eu perdi a cabeça. "Brad, ela fica ligando para você, não vê que ela gosta de você?" Talvez por me ver tão perturbada, Brad pacientemente tentou me acalmar. "Ashley, eu só me sinto culpado. Uma garota que vive sozinha algumas coisas na vida, os homens de fato lidam melhor.
Além disso, ela salvou minha vida uma vez. Eu só quero fazer mais por ela para retribuir. Não quero ficar devendo nada a ela, entende? Eu contive a amargura em meu coração e perguntei suavemente: Brad, você se apaixonou pela Evelyn? Ele simplesmente respondeu: Ei, não faça alarde. Naquele dia, ele ainda me deixou para ver Evelyn. Chorei debaixo das cobertas até o amanhecer. Comecei a perceber que algo havia mudado entre nós. O que separou Brad e eu completamente foi ver Evelyn segurando a mão de Brad, comprando roupas na rua. Naquele dia, ele havia prometido me levar a um show. Mas quando estávamos prestes a sair, ele me disse que havia uma reunião de emergência no trabalho e que não poderia ir. Afinal, ele havia aprendido a mentir para mim. Meu coração ficou frio como se tivesse afundado no fundo de um lago. Eu também era um ser humano e tinha meu temperamento. Evelyn continuava interferindo em nosso relacionamento, e minha racionalidade havia sido completamente queimada. Na frente de todos na rua, eu apontava para ela e a xingava em voz alta. Eu a chamava de vilã, sedutora. Atirei nela todos os nomes que pude imaginar. Foi a primeira vez que arranquei minha fachada gentil, abandonei toda a polidez e xinguei alguém de forma tão grosseira. E foi a primeira vez que Brad não ficou ao meu lado, mas protegeu Evelyn, observando-me gritar e delirar como uma louca na rua. Até que, de repente, Evelyn teve um ataque cardíaco e ele a levou às pressas para o hospital, carregando-a nos braços. Antes de sair, ele disse: Ashley Stone, você realmente me decepcionou. Depois disso, ele nunca mais me chamou apenas de Ellie, mas usou meu nome completo. Por causa de Evelyn, Brad e eu passamos a discutir sem parar. Nossa década de amor também desapareceu gradualmente em meio a essas discussões. Eu nunca consegui entender por que fomos assim. Foi só agora que me dei conta. A busca incansável de Evelyn por Brad há muito tempo fez a balança pender a favor dela no coração dele. Pensando na expressão dela agora mesmo, soltei uma risada fria. Eu não estava apto a competir com ela. Brad não passava de lixo. Como lixo poderia valer meu sangue, suor e lágrimas? Levantei-me e voltei para o quarto do hospital. Mas ao passar pelo quarto ao lado, ouvi o choro de Evelyn, acompanhado pelo tom levemente rouco de Brad. Me desculpe. Não achei que ela nos seguiria até aqui. Ele estava tentando acalmá-la. Franzi a testa e olhei para o lado, meu corpo tremendo de raiva. Vi Brad tirar um bracelete de diamantes do bolso e colocá-lo no pulso de Evelyn. Seus olhos brilharam enquanto ela olhava para a pulseira. Essa é a surpresa que você mencionou? Adorei. Brad, você é tão bom para mim. Os lábios de Brad se curvaram em um sorriso quase invisível. Desde que você goste. O bracelete era feito de joias naturais, brilhando intensamente, cada centímetro exalando elegância e nobreza. Era minha herança de família. Como ela poderia não gostar? Tínhamos um par desses braceletes. Eu tinha um e Brad tinha o outro. Depois de nosso noivado, meus pais lhe deram a dele. Meu pai lhe disse: ela é minha única filha. Depois que você se casar, os braceletes serão seus para passar adiante. Nossos antepassados eram joalheiros. Esse par de braceletes representa a continuação do artesanato ancestral da família Stone. Passado de geração em geração, ele chegou até mim, há 212. Era um tesouro inestimável de minha família. Brad sabia o quanto esses braceletes eram importantes para mim. Como ele pôde dar isso de forma tão casual? Uma onda de ódio escureceu meu rosto quando entrei na sala gritando: Brad, você está realmente disposto a dar a última coisa que meus pais me deixaram? Minha voz tremia de raiva. Você está tentando me matar também? Mas Brad apenas levantou uma sobrancelha.
Ashley, você acha que eu confiaria em você novamente? Me devolva a pulseira. Agarrei a mão de Evelyn, tentando desesperadamente tirar a pulseira. Mas seu pulso era muito grosso, a pulseira estava muito apertada e não consegui tirá-la imediatamente. Evelyn se debatia sem parar, chorando amargamente. Ashley, foi o Brad que me deu, que direito você tem de tirá-la? Ela continuava chorando. Ai, está doendo muito, Ashley. Por favor, pare de me torturar, Brad, minha mão está doendo muito. O rosto de Brad estava sinistramente sombrio. Ele agarrou minha mão, me empurrou com força e eu caí no chão. Ele repreendeu. Ashley, que loucura você está fazendo agora? É só uma pulseira. Diga seu preço. Se a Evelyn gostar, eu a comprarei. Diga meu preço. Ele disse isso de forma tão casual. Olhei para Brad furiosa. Você é totalmente sem vergonha. Essa é uma herança da minha família. Não a venderei por preço algum. Era inestimável. Como eu poderia explicar isso aos meus pais se eu o vendesse? Um lampejo de arrependimento cruzou o rosto de Brad, mas ele ainda afirmou. Ashley, considerando a casa decadente em que você mora. Você me disse que seu pai era um escultor de renome mundial. Acha que eu acreditaria nisso? Apenas um bracelete. Quanto ele pode valer? Fiquei sem palavras. Meus pais gostavam de tranquilidade. Foi por isso que eles se mudaram para a encosta da montanha e meu pai construiu a casa em que eles moravam. Embora não fosse bonita, era confortável. Além disso, meu pai se aposentou há muitos anos. Um deslizamento de terra destruiu a casa deles e, além dessa pulseira, não havia mais nada que provasse sua identidade. Mas Brad estava apenas sendo ignorante de propósito. Eu me esforcei para falar. Brad, você se esqueceu de que meus pais lhe entregaram pessoalmente a pulseira? Você se esqueceu do que eles disseram na época? Se você não gostar, devolva-o ao seu legítimo dono. Por favor. Devolva-o para mim. Eu temia enfurecê-lo ainda mais, então talvez minha atitude submissa tenha lhe agradado, pois a expressão de Brad se suavizou. De repente, Evelyn apertou o peito com um gemido de dor. Brad. Estou me sentindo péssima aqui. O que devemos fazer? Será que estou morrendo? Estou com muito medo. O rosto de Brad ficou pálido enquanto ele pressionava freneticamente o botão de chamada, com a voz embargada pelo pânico. Doutor, o paciente do leito 28 está sentindo dores no peito novamente. Rápido! Depois de falar, ele segurou Evelyn em seus braços. Não se assuste e espere um pouco mais, o médico chegará logo. O rosto de Evelyn estava mortalmente pálido e com a respiração ofegante, ela olhou para mim e disse. Ashley, eu já lhe disse, vou devolver o Brad para você. Por que ainda está me pressionando? Você não fica satisfeita até me levar à morte? Eu devolvo a pulseira para você, mas não culpe o Brad. Brad rapidamente cobriu a boca dela. Não fale em morrer, não permitirei esse tipo de bobagem. Ele olhou para mim. Sua expressão era de uma severidade feroz que eu nunca tinha visto antes. Ashley, é melhor você rezar todos os dias pela saúde da Evelyn. Se algo acontecer com ela, não vou deixar você escapar. Embora eu tenha rompido com Brad, eu o amava. Suas palavras ainda fizeram meu coração estremecer involuntariamente. Mas foi só por um momento. Respondi a Brad sem medir palavras. Brad, você perdeu a cabeça? Eu estava tentando recuperar minha pulseira de você, só isso. Brad olhou para mim, zombando. Ashley, você acabou de tocá-la. Se não fosse por você, ela não teria se assustado e ficado doente. Depois de dizer isso, ele abraçou Evelyn Tiguer e olhou para mim novamente, com os olhos frios e desdenhosos. Ashley, já que você quer tanto terminar o namoro, vou atender ao seu desejo.
Ao ouvir isso, Evelyn me lançou um olhar provocativo. Seus lábios se curvaram ligeiramente. No segundo seguinte, ela se afastou do abraço dele, balançando a cabeça repetidamente. Não, Brad, você está quase se casando, não deixe que isso aconteça. Evelyn olhou para mim com um sorriso irônico. Ashley, se eu lhe disser que não aconteceu nada entre mim e Brad, você acreditaria? Em mim? Mas não se preocupe, depois de hoje, cortarei relações com Brad e deixarei de procurá-lo. Quer eu viva ou morra. Não vou mais me preocupar com ele. As sobrancelhas de Brad se franziram profundamente. Evelyn, você salvou minha vida, não vou deixá-la sozinha. Quando ele terminou de falar, o médico chegou. Brad olhou para mim com frieza. Ashley, saia daqui. Isaide, devolva-me a pulseira e eu vou embora. Como eu poderia deixá-lo à vontade quando você fez com que o problema cardíaco de Evelyn se agravasse mais uma vez? Ele fez uma careta, foi até a janela e, sob meu olhar horrorizado, se dirigiu a mim. Sob meu olhar horrorizado, jogou a pulseira para fora com cuidado. Agora saia. Não. Estávamos no 6º andar. Os diamantes do bracelete eram lapidados à mão e antigos, propensos a cair. Minha mente ficou em branco. Quando voltei à realidade, já estava descendo as escadas correndo. Era um canto abandonado. As ervas daninhas ali tinham pelo menos meio metro de altura. Procurei freneticamente entre elas. Mas, apesar de as flores silvestres espinhosas me arranharem com sangue, não consegui encontrá-lo. Meu coração estava agitado. Eu tinha estado aqui, vasculhando tudo do amanhecer ao anoitecer. Nunca vi a pulseira de relance. Ela não estava em lugar nenhum. Um silêncio assustador me envolveu. As lágrimas que estavam rolando em meus olhos caíram. Desabei no chão, soluçando incontrolavelmente nesse canto escuro. Não sabia por quanto tempo chorei, mas, de repente, ouvi passos atrás de mim. Eu me virei para ver Brad standing na porta, observando-me com uma expressão complexa. Meu rosto ainda estava molhado de lágrimas quando o encarei com os olhos cheios de ódio. Talvez ele nunca tivesse me visto olhar para ele com esses olhos antes. Ele pareceu inquieto por um momento. Depois, desviou o olhar e disse zombeteiro: é só uma pulseira. Vale a pena tudo isso? Você tem implicado com a Evelyn repetidamente, não acha que deve desculpas a ela? Acalme-se, eu escolherei uma nova para você quando voltarmos. Com essa última frase, eu sabia que ele estava me dando uma saída. Mas a culpa era claramente da Evelyn e ainda assim, no final, eu é que estava sendo forçado a abrir mão de uma herança de família como pedido de desculpas. Que irônico! Enxuguei as lágrimas com a voz embargada pelo sarcasmo. Brad, quem você pensa que é? Lembre-se, sou eu quem não precisa de você. Passei por ele, mas ele agarrou minha mão. Ele esfregou a testa cansada, não zombou de mim como antes, mas falou calmamente. Ashley, por que você não pode considerar meus sentimentos de uma vez por todas? Isso é o que eu devo a ela. Prometo que a ajudarei pela última vez e depois não mais. Podemos viver bem depois disso, certo? Apertei sua mão. Esqueça isso, Brad. Meu tom estava mais comprometido do que nunca. Brad me olhava atentamente, como se estivesse tentando abrir um buraco em meu rosto. Quando ele percebeu que meu olhar não tinha mais o amor de dias passados, ele finalmente se afastou. Brad implorou: Ashley, não aconteceu nada entre mim e a Evelyn, somos inocentes. Não pude me incomodar com ele e voltei sozinha para o meu quarto no hospital. Depois de confrontá-los o dia todo, eu estava tonta e exausta. Tudo o que eu queria era medicar minha perna machucada, ter uma boa noite de sono. E ir embora amanhã para pegar minha outra pulseira na casa dele. Depois, deixar esse lugar para sempre. Mas, inesperadamente, ele me seguiu. No corredor,
Assim que Evelyn o viu, ela disse fracamente: Brad, onde você estava? O médico disse que eu preciso ficar internada por mais algum tempo. Depois de falar, ela olhou para mim timidamente. Sinto muito, Ashley. Brad, ele. Mas dessa vez Brad não entrou na brincadeira e disse irritado: Evelyn, estou ocupado, chame uma enfermeira. Um lampejo de constrangimento cruzou os olhos de Evelyn, mas ela se aproximou. Brad. Não quero que ninguém mais toque em minha pessoa. A expressão de Brad ficou fria. Evelyn, já cuidei de você por tempo suficiente. Sua dívida de gratidão foi paga. Não insista. Consulte o médico se precisar de alguma coisa. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas. Brad, você está me deixando? O antigo Brad não suportava ver Evelyn chorar nem um pouco, mas agora ele havia aprendido a gritar com ela: Calha a boca. Você não consegue entender inglês simples? Enquanto eles estavam emaranhados, eu já havia retornado ao meu quarto. Eu tinha acabado de me sentar quando Brad entrou. A luz do quarto iluminou meu rosto pálido, e ele imediatamente perguntou com preocupação: Ashley, o que há de errado? Ele tentou tocar minha testa, mas deu um tapa em sua mão. Não me toque. Suas mãos se fecharam com força. Brad finalmente entendeu. Eu não estava perseguindo-o para encontrar o hospital. Eu realmente não estava me sentindo bem. A voz de Brad estava tingida de amargura. Ashley, só estou preocupado com você. Brad, você vive dizendo que está preocupado comigo, mas onde você estava quando meus pais morreram? Mencionar meus pais novamente despertou uma dor densa que tinha acabado de começar a se instalar. Brad se enrijeceu por um momento, e ao ver a dor persistente em meus olhos, deu vários passos para trás. Seus lábios se moveram, e depois de um longo tempo, ele conseguiu dizer: Não, Ellie, pensei que não fosse sério. Eles eram saudáveis, achei que poderiam evitar isso. Ele parecia perdido, balançando a cabeça repetidamente. Não, Ellie, você está me enganando, não está? Foi ele quem me magoou, quem me traiu. Por que ele estava se sentindo mal? Seu comportamento era nauseante. Levantei minha voz e gritei: Calha a boca. Brad, não me chame assim. E aqueles eram meus pais. Não os seus, pare de fingir ser tão sincero. Isso me dá nojo. Estamos acabados. Cai fora. O rosto de Brad ficou instantaneamente pálido. Não, Ashley, por favor, me dê uma chance de fazer as pazes. De repente, como se estivesse se lembrando de alguma coisa, ele tirou algo do bolso e colocou na minha mão. Era um bracelete de diamantes, herança da minha família. O bracelete ainda conservava seu calor. Fiquei olhando para ela atônita, lutando para entender a realidade. Então ele não a jogou fora. Ele implorou, explicando: Ashley, eu nunca joguei fora, eu só não suportava você. Ele não conseguiu continuar, com os olhos escurecendo. Eu deveria ter acreditado no que você disse. Não deveria tê-lo pressionado. Eu lhe dei um tapa com toda a minha força. Seu rosto inchou instantaneamente com a força. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu ria. Brad, ao me ver frenética, procurando a pulseira como um cachorro se agachando no chão, chorando, isso o agrada? Isso lhe agrada? É divertido brincar comigo? Brad, oh Brad, nunca o odiei tanto quanto estou odiando neste momento. Quer meu perdão? Tudo bem, então pule daqui. Vá em frente, pule e eu o perdoarei. O que você não se atreve? Minha loucura foi testemunhada por Evelyn, que havia se apressado. Brad, você vai mesmo se casar com uma mulher tão dominadora? Ela não é digna de você. Ele olhou para cima, com os olhos injetados de sangue, e disse friamente: Calha a boca. Brad, talvez lembrado de seus atos passados para com ela, correu e agarrou Evelyn pela garganta, sua raiva aumentando.
Evelyn, pare de criar uma barreira entre nós. Seu aperto foi mais forte, e o rosto de Evelyn ficou azul e roxo de dor, suas mãos se debatendo contra ele. Observava a cena com indiferença. Evelyn, isso doeu? Mas mesmo essa dor não era nada comparada à minha. Brad a soltou apenas um segundo antes que ela pudesse sufocar. Ele observou com frieza enquanto ela tossia, ofegante e em busca de ar. De agora em diante, é melhor você não deixar que eu e Ashley a vejamos novamente, caso contrário, não a deixarei sair. Evelyn finalmente parou de fingir, olhando para ele com olhos ressentidos. Brad, meu problema cardíaco recaiu porque eu o salvei. Como você pode ser tão ingrato? Brad riu amargamente com raiva. Evelyn, não tente fazer chantagem moral comigo. Eu já fiz o suficiente por você. Evelyn apertou o peito, arfando. Seus lábios tremiam, mas ela não conseguia dizer uma palavra. No final, ela só conseguiu sair correndo com as lágrimas escorrendo pelo rosto, tropeçando enquanto caminhava. O quarto do hospital ficou assustadoramente silencioso. Ele se sentou ao meu lado no banco, com o corpo tenso e os olhos sem brilho. Eu não conseguia afastá-lo, então adormeci sozinha. Nunca havia me sentido tão exausto como naquele momento. Quando acordei no dia seguinte, ele tinha acabado de voltar de fora. Segurando uma tigela com meu mingau de aveia favorito, com a voz rouca, ele disse: Ashley, bom apetite. Seus olhos estavam injetados de sangue, provavelmente por ter ficado acordado a noite toda. Respondi com indiferença: traga aqui. Seus olhos se iluminaram e ele se apressou em vir até aqui. Então, observando em choque, ele me viu pegar o recipiente de comida quente escaldante e esmagá-lo na cabeça dele. Tem um gosto horrível. Eu não quero isso. Ele limpou o rosto desajeitadamente com um lenço de papel, conseguindo um sorriso amargo. Eu sei que você está com raiva de mim. Vá em frente e desabafe. Mas Ashley, por favor, não me deixe. Eu não sabia de onde ele tirava a audácia de dizer essas coisas. Mas isso não importava mais. Virei minha cabeça para o outro lado, não querendo mais vê-lo. Alguns minutos depois, ele deve ter se limpado. Sua voz cautelosa chegou aos meus ouvidos. Ashley, sua mão e sua coxa estão machucadas. Posso aplicar um remédio para você? Minhas mãos, que estavam limpas ontem, foram arranhadas com sangue pelas folhas espinhosas enquanto eu procurava o bracelete. E minha perna, que o médico havia enfaixado, estava sangrando novamente. Ontem eu estava exausto demais para me importar. Nossos olhos se encontraram, e quase pude ver a dor que transbordava nos dele. Eu zombei: Brad, você percebe que quando me olha assim, me faz lembrar de como você costumava olhar para Evelyn. Eu olhei para ele e disse: você faz mesuras. Ele abaixou a cabeça com os ombros trêmulos e depois de uma longa pausa murmurou: Ashley, me desculpe. Ele se afastou novamente. Mas eu sabia que no momento em que adormecesse, ele voltaria. Porque toda vez que eu acordava, o café sobre a mesa que havia esfriado estava quente novamente. Isso me lembrava das vezes em que ele cuidou de mim incansavelmente quando eu estava doente. Mas não éramos mais quem costumávamos ser. 3 dias depois, troquei minha bata do hospital, peguei meu telefone e me preparei para deixar a enfermaria. Era o dia da minha alta. Brad, como de costume, me seguiu como um mau presságio do qual eu não conseguia me livrar. Evelyn deve ter ouvido a voz de Brad. Ela saiu de repente do quarto ao lado. Com apenas alguns dias de diferença, ela havia ficado tão emaciada que não passava de pele e ossos, como se tivesse sofrido muito. Seu rosto perdeu a coqueteria habitual, deixando apenas uma doença sem fim. Brad, fui eu quem o salvou, mas o que ela fez por você? Você é muito cruel ao fazer com que o médico interrompa minha medicação. Isso me fez lembrar que Brad era o dono deste hospital.
Com apenas uma palavra dele, ninguém se atrevia a tratar a doença de Evelyn. Brad era de fato implacável. Evelyn parecia perdida em pensamentos, divagando como se estivesse se lembrando de algo, ou desabafando suas frustrações. Você não acreditaria, mas eu a tenho observado secretamente há muito tempo. Você passa pela minha casa todos os dias a caminho do trabalho. Eu observo todos os dias, provavelmente porque ficar preso em casa com um problema cardíaco por tanto tempo me fez ter alucinações. Sempre senti como se você pudesse me ver através da janela. Seus olhares eram tão gentis que acabei me apaixonando por você. Mas quando eu estava prestes a confessar meus sentimentos, vi você abraçando aquele infeliz e dizendo a outra pessoa que tinha uma namorada. Como eu poderia aceitar isso? Brad estava indiferente. E daí? O que tem isso? Furiosa, Evelyn continuou. Então, eu fiz de tudo para libertar o lunático que morava na casa ao lado. Criei um incidente de esfaqueamento e depois estava lá para salvar você. Brad, veja bem, eu realmente amo você. Quando ela terminou de falar, muitos policiais apareceram ao redor deles. Um deles algemou Evelyn, com o olhar aguçado ao dizer: você finalmente escorregou. Agora, por favor, venha conosco. Em pânico e se debatendo, Evelyn encontrou o olhar malicioso de Brad e de repente se acalmou. Então, esse era o seu plano? Brad, você realmente fez com que alguém viesse me prender. Eu amava tanto. Por que você faria isso comigo? Por quê? Brad a ignorou. Então, ele não estava ao meu lado naqueles dias porque foi para a delegacia de polícia. Os homens podem ser tão frios quando viram as costas. Sem emoção, observei Evelyn gritar e berrar até que a polícia a levasse embora. Nunca esperei que ela fosse tão louca e imprudente por causa de um homem. Evelyn merecia tudo o que estava acontecendo com ela agora. Brad me viu saindo e me seguiu apressadamente. Ashley, eu já terminei com ela. Podemos começar de novo? Respondi com frieza. Brad, você acha que meus pais podem voltar? Seu olhar se apagou. De volta à casa dele, peguei outro bracelete no armário e saí sem olhar para trás. Brad me agarrou. Seus olhos ficaram vermelhos, sua voz foi tingida por uma desolação quase imperceptível. Deixe-me fazer as pazes. Onde seus pais estão enterrados? Eu gostaria de visitá-los. Balancei a cabeça, reprimindo a dor em meu peito, e disse com firmeza: Brad, você não merece isso. Você vive dizendo que a Evelyn foi seu comportamento. Mas se esqueceu de como surgiu sua própria empresa. Se não fosse por meus pais terem usado as economias deles para ajudá-lo a atrair investimentos. Você acha que um recém-formado como você poderia ter subido tão alto? Você acha que estaria onde está hoje? Você é um ingrato, todos nós o julgamos mal. Ele não conseguia mais ficar de pé, curvando-se com lágrimas escorrendo, gritando em agonia: sinto muito, a culpa é toda minha. Eu me virei e fui embora. Comprei alguns lanches que eles gostavam e fui ao cemitério ver meus pais. Pai, vou continuar seu legado. Não se preocupe, vou passar suas habilidades adiante, disse, enxugando minhas lágrimas e sorrindo. 2 anos depois, eu estava prosperando no setor de joias. Um dia, enquanto negociava um contrato com um cliente, ouvi inadvertidamente notícias sobre Brad. Sua empresa havia sido levada à falência por rivais e agora estava muito endividada. A polícia também o havia prendido por uma quantidade significativa de sonegação de impostos. Ao ver sua figura desonrada sendo presa à distância, eu me senti totalmente indiferente. A noite estava ótima lá fora. Peguei uma taça de vinho da mesa e continuei a conversar animadamente com um grupo de pessoas. Eu estava me esforçando muito para viver bem. Eu sabia que meu amanhecer estava prestes a chegar.